Eu gosto muito desse texto. Eu acredito que seja um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 5. O livro de Romanos todo. Tem algumas coisas, Vitor, que nós deveríamos fazer como alicerce da nossa fé. Uma delas é ler o livro de Romanos pelo menos uma vez por ano, irmão. Se você ler uma vez por mês, você vai ganhar muito, né? Alguns evangelistas dizem que se você tiver João e Romanos, se você tiver conhecimento, tiver feito a leitura de João e Romanos, você vai entender livro de João, Evangelho de João e o livro de Romanos. Você vai à carta aos Romanos, você vai entender toda a história da Bíblia. O livro de Romanos, ele é muito intenso, ele é muito forte. Ele, do começo ao fim, ele é maravilhoso. E esse capítulo 5, ele é maravilhoso, irmão, e muito edificante para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, eu vou ler um versículo só agora com vocês, o 8. Romanos 5, 8. Diz assim: mas Deus demonstra, ou prova, em algumas traduções, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Quem sabe que tem o amor de Deus sobre a sua vida? Amém? Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu, ou seja, Deus entregou o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Pai, nós te damos graças nessa noite. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nosso coração é cheio de alegria aqui nesse lugar, Senhor. Como é bom poder festejar a vida, festejar, Senhor, a vitória, festejar a conquista, meu Deus, e o teu plano para as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos, em o nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, eu quero que você dê um abraço em 3 ou 4 ou 5 irmãos e diga assim: você é muito amado. Deus te ama muito. Sai do seu lugar, irmão, e diga para o seu irmão: Deus te ama muito. Fala assim: você é de Deus demais. Deus te ama muito. Glória a Deus. Agora sim, pode se sentar, por favor. Amém. Irmãos, eu tenho um tema hoje, assim como nós temos feito. Vamos ministrar dentro da série mais um, amém? Hoje, essa palavra tem muito a ver com essa série. Tem muito a ver com o que é o plano de Deus para as nossas vidas. O tema é Pai, Filho e um plano. Você pode dizer isso? Pai, Filho e um plano. Nós falamos tantas vezes que Deus tem um plano para as nossas vidas, mas de tanto falar, talvez em algum momento isso vá se perdendo, ou então a gente não tem o real entendimento. Mas nós sabemos que Deus tem um plano preparado para as nossas vidas. Alguém crê nisso? Alguém crê, a palavra diz, eu penso que você crê, que Deus tem esse plano antes de você nascer? Antes de você nascer, antes do seu pai ou sua mãe escolher o seu nome, Deus já tinha um plano preparado para a sua vida. Quem entende isso? Amém. Esse plano está preparado, esse plano tem começo, esse plano tem meio, nós estamos vivendo, e esse plano tem um fim, e segundo o que está escrito, esse fim é um fim abençoado, é um fim de vitória, é um fim maravilhoso, é um fim onde nós somos salvos e vivemos na eternidade com o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Então, nós temos pai, temos filho e temos um plano. Quem é pai? Quem é pai? Deus. Quem é o filho?
Jesus. E eles têm um plano para as nossas vidas junto com o Espírito Santo. Eu separei isso em 4 tópicos. Primeiro, plano de paz. Irmãos, eu tenho ministrado muito sobre isso, escuta isso. Sobre paz. Porque tem 2 coisas que são uma riqueza, um patrimônio que muitas vezes nós não damos conta. Ou não valorizamos o tanto que deveríamos valorizar. O primeiro é saúde. Como é bom ter saúde, sim ou não? Quando que a gente percebe que a saúde é boa? Quando está doente. Porque geralmente a gente está com a saúde, vai vivendo e nem vai percebendo. Aí quando a saúde falta, que a gente pensa, meu Deus, como era bom. Eu estava bom e nem sabia, eu era feliz e nem sabia. Então, saúde é uma coisa maravilhosa que Deus tem nos dado. Aqueles que as têm, precisam continuar cuidando dela, amém? Nós temos falado sobre isso, nos próximos cultos vamos falar também. Teremos até a nossa corrida aí para incentivar os irmãos a cuidarem da saúde, amém? E a segunda coisa é paz, irmão. Como é bom ter paz, como é bom poder deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro, dormir em paz. Porque certamente, como disse o pastor Renan aqui, a bondade, o amor, a fidelidade de Deus nos acompanham em todo o tempo e assim será para sempre. Então Deus tem um plano de paz. Eu quero que você olhe para o seu irmão, mas faz uma cara assim de carinho, de amor. Diga assim, Deus tem um plano de paz para você. Um outro dia eu ministrei sobre isso aqui, e eu disse que as pessoas, se crescem, iriam dormir. No outro dia, irmãos, algumas irmãs, algumas pessoas me chamaram de manhã e falaram assim, eu dormi a noite inteira, não tomei remédio, eu disse, Deus, eu vou dormir hoje, os problemas vão ficar para amanhã, e as pessoas dormiram. Por quê? Porque com Deus você encontra a paz. Versículo 1 diz assim, Romanos 5:1, irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 1, eu vou repetir. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com por nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmão, por quê? Há muita falta de paz. O mundo não tem paz, porque o mundo hoje vive uma tribulação, é uma guerra aqui, é outra guerra ali, é guerra no trabalho, é guerra em casa, porque falta o pai, e falta o filho, e falta viver o plano que o pai e o filho têm para as nossas vidas. Então se falta a paz, eu disse isso outro dia, vou repetir aqui, isso serve para mim, e serve para você, amém? Se falta paz na nossa vida, se falta paz nos nossos dias, o que tem faltado primeiro não é a paz, talvez o que tenha falta nas nossas vidas é falta do pai, falta do filho e falta de viver o plano que ele tem preparado para a nossa vida. Mas eu quero crer, irmãos, no nome de Jesus, que Deus prepara um momento como esse, um dia de festa, para restaurar algumas coisas nas nossas vidas, e hoje Ele pode restaurar a paz dentro da sua vida, dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro dos seus planos, dentro dos seus negócios, se você entender que só Ele tem a paz que excede todo entendimento. Amém? Então Deus tem plano de paz. Deus tem plano de paz, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer essa paz de Deus? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento. Às vezes nós pensamos, Deus, eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. Ou então eu preciso de cura para a minha enfermidade. Mas o que nós precisamos primeiro é a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos primeiro é a presença de Jesus nas nossas vidas, dentro da nossa família, dentro dos nossos planos. Se o Senhor estiver presente, ali haverá paz, e se você tiver paz, você vai ser próspero em todas as coisas. Percebe? Quem quer ser próspero? Quem quer ser feliz? Quem quer a bênção do Senhor? Você precisa de paz. E como eu consigo a paz? Com a presença dEle.
com Ele presente em todas as áreas da minha vida. Segundo, plano da graça. Nós só estamos aqui pela graça, amém? Versículo 2 diz assim, Romanos 5, se você puder, abra sua Bíblia, irmão. Nós vamos ler esse capítulo aqui até o 11. Nós lemos o capítulo 1, que fala sobre a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2 diz assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quem está firme na graça? Qual é a graça, irmão? Nós sabemos disso. E hoje, de repente, é algo para a gente restaurar alguns alicerces nossos aqui. A graça é o quê? Deus, Ele entregou o seu Filho por nós. Nós não merecíamos, mas a graça tem a ver com um resgate. A graça tem a ver com Deus, mesmo sem merecer, nos amar e nos buscar. E nós estamos aqui não porque nós um dia pensamos, nossa, como é bom viver com Deus, eu quero ir lá porque eu acho que vai mudar a minha vida. Não, porque Deus nos escolheu primeiro, porque Deus nos amou primeiro, porque Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas, porque Deus é aquele Pai que não abandona o Filho, porque Deus tem algo preparado para mim e para você, porque Deus não vira as costas, porque Deus quer realizar em você algo maravilhoso. Porque Deus quer fazer em nós algo maravilhoso. Eu costumo dizer sempre quando falo sobre a graça, em que momento será que Deus olhou para nós e disse assim, eu quero você, eu amo você, eu vou resgatar você? Em que momento, em que tempo, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Quem já viveu no meio da sujeira aqui? Faz assim, do pecado. Quem já viveu no meio do pecado? Quem já viveu no meio de muita sujeira aqui? Esse capítulo vai encerrar dizendo, onde abundou o pecado, vai superabundar a glória de Deus. Irmão, às vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos chamou. Às vezes nós nos esquecemos do tamanho do amor e do favor dele sobre as nossas vidas. Às vezes nós nos esquecemos que nós éramos mentirosos, porque que nós éramos pecadores, que nós estávamos sujos, que nós éramos traidores, que nós éramos adúlteros, que nós éramos prostitutos, que nós éramos ladrões. Às vezes nós nos esquecemos disso, porque hoje nós estamos limpos aqui. E aí num dia como esse, que nós celebramos a ressurreição, que nós celebramos a salvação, nós precisamos meditar sobre isso. Eu era um perdido, eu era um viciado, eu era um prostituto, mas Deus, mesmo assim, Ele me amou e a graça dEle está sobre a minha vida. E por isso eu estou aqui hoje e tenho a certeza da minha salvação. Então o primeiro plano é paz. O segundo plano, graça. Terceiro plano, irmão, plano de amor. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler de 3 ao 5. Romanos 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque Deus derramou o seu amor por meio do Espírito Santo, porque Deus concedeu, porque Deus derramou o seu amor sobre as nossas vidas. Então eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Então eu era um perdido, um desviado, mas Ele me encontrou. Então agora eu tenho esse amor derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Quantos se sentem amados aqui? Aleluia. Então nós, num dia de Páscoa, aonde, irmãos, muitas vezes nós criticamos chocolate, não tem nada a ver. O chocolate, irmão, come à vontade, só cuidado para não consumir muita caloria.
não é sobre chocolate, não tem problema o chocolate. O que muitas vezes acontece é sobre o nosso coração, de não entendermos e não lembrarmos num dia como hoje, nas nossas casas, de fazermos uma oração e dizer: Senhor, o que seria de mim se não fosse a ressurreição? O que seria de mim se não fosse a obra da cruz? Muitas vezes, irmãos, sabe o que nós esperamos? Ficar lembrando da cruz para nos emocionar. Mas eu vou dizer algo para você: a cruz, ela precisa ser ministrada para quem ainda não conhece as boas novas. Quem entende isso? Nós não precisamos ficar indo até a cruz, sabe por quê? Porque nós já estamos na cruz, porque nós já somos salvos. Então muitas vezes o crente espera que num culto como esse, que a gente venha falar, estende a sua mão, lembre dos pregos. Você já passou por isso, irmão. Você já foi salvo, a cruz, a ressurreição já alcançou a sua vida. Então, para quem é crente, filho de Deus, quantos filhos de Deus nós temos aqui? Nós falamos sobre ressurreição esse dia. Nós não falamos sobre remorso, nós não falamos sobre, meu Deus, como dói, como o prego era grande, não. Nós falamos isso para quem está chegando no Evangelho. Para a igreja nós falamos: lembra que o Senhor entregou o seu Filho unigênito por amor a cada um de nós, e por isso você já foi salvo, e Deus tem um grande plano na sua vida. Eu vim falar a uma igreja virtuosa, a uma igreja valente, a uma igreja forte nessa noite. Deus tem um plano, esse plano já fazem mais ou menos 2000 anos, e o plano é: o Filho vai à cruz, o plano é: o inferno acha que venceu, o plano é: todo mundo pensou que ia dar errado, mas no domingo foram procurar o corpo de Jesus, e ele não estava mais lá, e ele ainda não está lá, ele está sentado à direita de um Deus Todo-Poderoso, porque o plano era: ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar, e ele vai salvar uma nação, ele vai salvar uma multidão, ele vai salvar um mundo que aceita esse amor sobre a sua vida. Irmão, Deus tem um plano, diga isso, Deus tem um plano. A questão toda hoje é: nós estamos vivendo esse plano? Deus tem paz, nós temos paz? Deus tem a graça, nós estamos vivendo na graça? Deus derrama o amor, você sente esse amor sobre a sua vida? E aí, irmãos, escuta, igreja, escuta isso. Eu vou dizer isso com muito zelo. Esse amor está sobre as nossas vidas, e o plano é nós levarmos esse amor adiante. O plano não é eu colocar isso dentro de mim e agora sim, uau, eu tenho, já está tudo bem, agora eu estou de boa. Não. O plano é: a paz está com você. Quem tem a paz de Deus? A paz precisa fluir através de você. Quem entende isso? Jesus é um modelo perfeito. Ele nos ensina. Ele vai à cruz, ele obedece a Deus, ele cumpre o plano, ele nos alcança através desse amor. Para quê? Para que a gente tenha paz. Para quê? Para que a gente leve essa paz adiante. Eu creio que estou pregando a instrumentos de paz aqui, irmão. Tem gente que está pensando que não tem mais solução para as suas vidas. Tem gente que não tem mais esperança. Tem gente com muitas tribulações. E eu creio que o Senhor está levantando alguém que vai ser um farol nessa geração. Deus está escolhendo você para este tempo. O plano é Deus usar você neste tempo para compartilhar a paz. Quem entende isso? Então eu preciso ter para dar. E eu quero crer que o Senhor está derramando essa paz sobre as nossas vidas. E os lugares onde nós estamos podem ser lugares de escuridão, podem ser lugares de grande tribulação, mas no momento em que você fizer parte, que você de alguma maneira estiver inserido nesse ambiente, esse ambiente terá paz. Esse ambiente terá paz. A sua casa será um lar de paz. O seu casamento será
um casamento de paz, a sua família será referência de paz, até no seu trabalho, irmão, lá também haverá paz, simplesmente porque você está naquele lugar. Isso quer dizer o quê, pastor? Que não vai ter mais treta? Ah, irmão, isso quer dizer que pode estar tudo pegando fogo, mas Deus vai te dar uma mansidão, um domínio próprio, e você vai passar pelo meio da fogueira dizendo: eu estou passando, mas eu creio que as águas não vão me afogar, e nem o fogo vai me queimar, porque o meu Deus está comigo e Ele vai adiante. É sobre isso a paz. A paz não é sobre não ter fogo, a paz é sobre passar pelo fogo e não se queimar. Ah, irmão, é isso. A graça que está sobre mim precisa alcançar o outro. A graça que foi derramada sobre mim precisa de alguma maneira atingir outras pessoas. Os lugares aonde você estiver, precisa haver salvação. Precisa haver batismo. Quem está entendendo isso? Ah, eu trabalho lá na empresa tal, lá tem que ter batismo. Ah, eu moro lá na rua tal, no bairro tal, lá precisa ter batismo. Quem está entendendo? Isso é o que? É o plano da cruz sendo replicado, sendo vivido através da sua vida. Então eu preciso ter a paz para dar a paz. Eu preciso entender a graça para estender essa graça. E eu preciso ter a certeza do amor sobre a minha vida, para que eu possa também amar o outro. Amar o próximo como a mim mesmo. Alguém entende? Então, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos no meio desse plano. Nós não somos qualquer um. É inaceitável, escuta isso. Vou dizer para você, receba isso com muito amor no teu coração. É inaceitável um crente, um filho ou filha de Deus, se sentir rejeitado, se sentir desprezado, se sentir abandonado, se sentir órfão. Nós podemos ser órfãos de pais físicos, mas você que é filho, nunca vai ser órfão de um pai espiritual. Então nós precisamos nos resolver com algumas coisas, para que Deus possa fazer o plano dele, cumprir o plano dele nas nossas vidas. Quem precisa dessa paz? Quem tem essa graça? Quem reconhece esse gigantesco amor sobre a sua vida? Então é sobre isso. Como o pastor Renan disse aqui, e eu gosto de crer dessa maneira, na sexta-feira, Jesus morre. Uma pessoa muito amada essa semana me perguntou: ô Júnior, como é que é para você a sexta-feira santa? Não é crente. Não vou nem falar religião, porque não é o caso. Mas foi uma pergunta. Como é para você a sexta-feira santa? E eu disse para ele o seguinte: isso é como eu creio, tá? Para mim, irmãos, eu falei para ele, para mim, irmão, o relevante não é a sexta, é o domingo. Para mim, o dia mais importante do crente no ano não é o Natal, é esse dia aqui da ressurreição. Para mim, meu entendimento, nós não temos esse entendimento, mas como um todo, no geral. Eu não estou ditando uma regra, mas para mim, hoje, para o cristão, hoje é o dia de festa mais importante do ano. Para mim é. Para mim no meu coração é hoje. O que nós celebramos aqui é o mais importante de todos. Não porque o Natal não é nada disso, é porque se não fosse o dia de hoje, nós não estaríamos aqui. Esse é o meu entendimento. Então eu disse para ele o seguinte: eu agradeço muito pelo que o Senhor Jesus fez na sexta, mas eu não celebro a sexta por um motivo. Só existiu uma sexta-feira dessa, aonde Jesus morreu. Todas as outras sextas-feiras ele estava vivo, irmão. E até hoje ele está vivo. Então por que eu, Júnior, falei para ele com muito amor, não celebro a sexta? Porque só houve uma sexta em que Jesus ele morreu. Mas depois disso ele ressuscitou, e todas as outras sexta-feiras, todas as outras segunda-feiras, todos os outros domingos, ele vive, a presença dele é real até hoje.
Então eu não julgo quem comemora, ou quem faz algum tipo de, eu falando para ele, quem faz algum tipo de celebração ou de retiro ou reflexão, não julgo, está tudo bem, cada um sabe da importância do coração, mas eu creio que o dia importante é sim o domingo. Então, irmãos, não tem como a gente não colocar esse plano, que é o plano perfeito, em comparação com a nossa vida. Por quê? Um dia, quase todos nós, irmãos, eu pelo menos, achei que ia morrer, achei que ia dar tudo errado, achei que não tinha mais jeito para mim, achei que era o fim de tudo. Eu já passei por esse tempo na minha vida, aonde eu não tinha esperança, aonde eu não sabia desse amor, aonde me faltava essa paz, aonde eu não conhecia, pastor, ainda há graça. Essa é a sexta-feira. E o sábado é um sábado de grande silêncio, aonde parece que o diabo teve êxito, aonde parece que a derrota foi mais forte do que a vitória, aonde parece que tudo foi por água abaixo mesmo. O sábado é um silêncio. E parece que em alguns momentos da nossa vida, nós também atravessamos esse silêncio. Por favor, você concorda, sim ou não? Onde parece que tudo deu errado mesmo, que a sexta-feira venceu, que agora não tenho mais saída, que agora não tenho mais aonde me apoiar, que agora não tenho mais esperança. Só que tem algo, irmão, que eu aprendi lá no início da minha conversão, e eu carrego isso com grande alegria. Para cada sábado de escuridão, para cada sábado de silêncio, para cada sábado que parece que tudo deu errado, Deus tem um domingo, Deus tem um amanhecer, Deus tem uma ressurreição, Deus tem um plano de vitória para as nossas vidas. Então não tem como nós não refletirmos nesse plano, comparando com a nossa vida. É claro que nós somos falíveis, que nós temos problemas, parece que em algum momento não tem mais saída, parece até que Deus não se importa com a gente ou nos abandonou, parece, até nós descobrirmos que Ele nunca vai fazer isso e que o diabo não tem poder para destruir Jesus e não tem poder para destruir os filhos de Deus, não tem. No domingo de manhã, vão procurar Ele, você conhece essa história, amém? Ah, mas é bom demais lembrar disso, não é? Nós conhecemos a história, amém? Mas é bom demais lembrar disso. Vão aonde procurar ele? Vão no túmulo. Por quê? Porque ele tinha morrido. Mas o túmulo não era o lugar certo para procurar Jesus, porque ele mesmo já tinha dito que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Mas nós somos humanos, e quantas vezes nós procuramos no lugar errado, e por isso talvez Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não procure mais no lugar errado, porque Deus já falou para você, que tem um plano para a tua vida, mas você só encontra a resposta na presença dEle. E muitas vezes nós queremos ir no túmulo, e muitas vezes nós queremos ir no lugar errado, que até parece ser o lugar certo. Mas Deus não tem plano de morte, Deus tem plano de vida, e vida em abundância para mim e para você. Então chegou a hora de procurarmos no lugar correto. E só existe um lugar correto. É no Pai, no Filho e no plano que eles têm para a nossa vida. No Pai, no Filho e no Espírito Santo, e no plano que eles têm para a nossa vida. O que é lindo, irmão, escuta isso, o que é lindo, é que cada um de nós temos uma digital, você já ouviu isso muitas vezes, e como a nossa digital, assim também é o plano de Deus. Deus tem um plano aqui para a Igreja Viva, Ele quer nos usar como um corpo, mas Deus tem um plano específico com o seu nome, feito para você. E quem sabe neste tempo, irmão, escuta isso, quem sabe neste tempo, Deus não quer restaurar esse plano em você. Quarto tópico e último, eu encerro com isso.
plano de reconciliação. Olha só, nós vamos ler do 6 ao 11. Romanos 5, 6 diz assim: de fato, no devido tempo, ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, eu vim pregar aqui para você hoje para te dizer que Deus, Ele pode reconciliar. Você sabe o que é reconciliar? Eu trouxe até aqui no dicionário. Significado de reconciliar: restabelecer o acordo entre pessoas que se tinham malquistado. Congraçar, fazer perder a má ideia que se tinha de alguém ou de alguma coisa. Olha só, reconciliar significa restabelecer a paz e boas relações entre pessoas que estavam desavindas, ou seja, fazer as pazes. Quem sabe Deus não te trouxe hoje aqui, em um culto como esse, para fazer as pazes com você. Parece louco isso, mas eu vou pedir para você ser um pouco profundo com isso. Porque às vezes nós estamos na presença de Deus, mas não vivendo o plano de Deus. Você acha isso possível? Estamos na casa de Deus, estamos diante do próprio Deus, estamos ouvindo a voz de Deus, mas não estamos vivendo aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. E é claro que esse texto está falando de uma reconciliação, de alguém que está perdido, de alguém que está longe de Deus, de alguém que nem conhece esse amor. Mas eu queria trazer isso para o nosso entendimento hoje aqui. Que Deus, Ele pode reconciliar o plano dEle. Deus, Ele pode fazer as pazes. Deus, Ele pode hoje restaurar você. Deus, Ele está pronto. Quem precisa se preparar somos nós. Deus, Ele já tem tudo preparado. Quem crê nisso? Deus tem tudo preparado. Deus tinha esse dia preparado. E eu quero orar com você, irmão. Eu quero muito orar com você. Eu vim desejoso de fazer esse apelo hoje. Eu disse: Senhor, por favor, usa a minha vida, para que os irmãos possam se reconciliar hoje, para que as pessoas possam voltar na sua presença, voltar no plano que o Senhor tem, voltar, conseguir vencer. Escuta isso, escuta. Não é fácil voltar. Olha aqui para mim. Você crê que num momento como esse, o inimigo quer roubar você? Porque se você estiver distraído, vai passar despercebido. E amanhã talvez seja um dia como qualquer outro. Mas se você estiver sensível ao que o Senhor está ministrando hoje aqui nesse lugar, quem sabe você vai voltar diretamente para o plano que Deus tem para a tua vida. E voltar a sentir esse amor que você sabe que Deus tem por você. Às vezes o que nós temos é um vazio, um buraco. Mas hoje eu vim aqui para lembrar você: você é muito amado. Você é muito amada.